Tá gravando? Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre atividades de aventura. Para isso, nós convidamos a professora Marília, membro do Laboratório de Estudos do Lazer da Unesp aqui de Rio Claro. As atividades de aventura são aquelas em que existe a possibilidade da interação do participante com o ambiente, seja esse ambiente natural, artificial ou ainda virtual. Essas atividades, elas podem ser dentro da esportivização, que são então os esportes de aventura, ou fora dela, incluindo práticas de atividade física ou ainda atividades de contemplação, onde o foco não é atividade física. No que se refere às atividades esportivas, então as atividades esportivas na natureza, elas podem ser classificadas de algumas maneiras. Bertrand, em 1995, propôs algumas possibilidades de classificação, onde ele divide essa classificação em relação ao ambiente físico, então pode ser em relação à água, terra ou ar, ou ainda em relação aos planos, horizontal ou vertical, ou ainda uma segunda possibilidade que se refere às emoções que essas atividades despertam nas pessoas. E por último, existe um terceiro modo, que é em relação a parte ética da atividade de aventura, então que leva em consideração o impacto que essa atividade vai desenvolver no ambiente onde ela está sendo praticada. Na classificação feita em relação ao meio físico, então água, ar e terra, nós temos algumas modalidades que são bastante comuns. Então vamos dividir por modalidades. Na água nós temos, por exemplo, o mergulho, a vela, o rafting, a canoagem, o boia cross, o aquaride, o surf. Já no ar nós podemos ter como exemplo o ultraleve, a asa delta, o paraquedismo, o bungee jump, o sky surf, o parapente. E na terra temos a corrida de orientação, o trekking, o bicicross, a mountain bike, o rapel, a escalada, o esqui, o snowboard, entre outras. O esporte de aventura, ele utiliza a natureza como um palco para sua prática. Então ela é como um instrumento funcional para que o esporte seja desenvolvido. Além disso, o esporte de aventura, ele traz consigo algumas características. A competitividade, que é inerente ao esporte, e também o risco e a incerteza que são presentes no esporte de aventura. Além disso, é possível ter um outro olhar quando se faz a prática de um esporte na natureza. Então nós podemos fazer com que a vivência do participante ela seja mais significativa, tenha um apelo mais educacional e também tenha alguns aspectos que levem à preservação, à contemplação e ao entendimento da natureza como um fim em si mesma, como algo essencial para o nosso desenvolvimento e também para a nossa existência. Os esportes de aventura podem ser adaptados para diferentes faixas etárias. Quando você vai pensar em uma adaptação, onde você não tem o material, onde é realmente utilizado para a prática, você tem que pensar sempre na faixa etária em que você vai aplicar essa atividade, em quais são os materiais que você vai precisar e, além disso, claro, garantir que esses materiais sejam seguros e não ofereçam risco de acidente para os praticantes e também pensar no espaço que você vai utilizar. Dessa forma é possível adaptar diversas atividades para que sejam vivenciadas em escolas ou então em outros ambientes onde não tem o equipamento que é oficial da modalidade. Nós pensamos quem pode praticar um esporte de aventura, primeiramente, a principal concepção é de que são atividades restritas que exigem uma certa habilidade. Mas, na verdade, desde que adaptado, ele pode ser possível para uma gama muito diferenciada de público. Então, você pode ter aplicação de esportes de aventura para crianças, por exemplo, no ambiente escolar. De repente você não tem a modalidade de uma forma como ela é na competição, mas ela pode ser adaptada e pode ser vivenciada por crianças. Ou ainda por idosos que normalmente têm alguma dificuldade. Nós temos um exemplo aqui em Socorro, no interior de São Paulo, de um parque que chama Parque dos Sonhos,
que tem as atividades de aventura adaptadas para a terceira idade e para deficientes. Então, esses públicos também podem ter essas vivências, independente da dificuldade de locomoção ou não. O esporte de aventura, ele pode sim ser inclusivo, depende da abordagem que se dá e das possibilidades que se cria no entorno da atividade, de segurança, de adaptação para que todos possam praticá-lo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem e deixem seus comentários. Obrigado. Tchau, tchau.